que tudo isso começou? Então, vamos lá. Vamos lá. Ser rápida e breve. Não tem pressa. Não tem? Ih, Então, pode gente, contar a versão então detalhada. Vamos abrir uma cerveja que é história. Tem vinho aí, tu quer? É melhor não. Melhor né? não, melhor não. Tá, Vamos tá bom. manter assim a classe. Tá bom. Então, gente, como é que a gente começou? Mais ou menos, eu venho do ramo de logística, do transporte. Sim. Então, eu tinha uma transportadora, que hoje a transportadora ainda existe, porém ela está com meus antigos sócios, que é meu ex-marido e o irmão dele. Através dessa transportadora que a gente entregava assim, para os grandes players do mercado, como Madeira, Marabras, Mobile, a gente entregava praticamente 100% dos produtos eram móveis. E, eventualmente, na hora do transporte, esses móveis eram avariados. Né? Acontecia de ser avariado. Sim. E, nesse caso, quando existia alguma avaria, a gente tinha, enquanto transportador, que pagar a loja, pagar ao lojista 100% da nota. Então, era prejuízo. Eu avariava o produto, cliente final, por exemplo, você comprou um produto na internet, você não queria receber esse produto avariado. Eu pagava o lojista 100% da nota. Se foi R$1.000 o produto, eu devolvia para o lojista R$1.000. E eu ficava com esse produto para mim, que eu tinha que revendê-lo. Essa foi uma ideia que eu tive, né? Revender para poder mitigar o prejuízo. Então, nesse momento, ainda não era um negócio. Era só uma mitigação de prejuízo. Legal. E foi assim que a gente foi fazendo. Eu criei o Instagram, isso lá em 2021. Criei o Instagram. Pós-pandemia ali, durante a pandemia já. Isso, exatamente. Porque no meu negócio na época, a logística cresceu muito na época da pandemia. Vários negócios quebraram, mas o meu negócio na época... Bombou, porque a gente era e-commerce, entregava para e-commerce. Então, as nossas vendas subiram muito. E junto com as vendas, subiram também as avarias. E aí, eu juntava essas avarias, criei um Instagram e fazia um evento de tempos em tempos para poder fazer um feirão. Era um feirão. Era um feirão, mas era um feirão esporádico. E era um feirão para diminuir o prejuízo que eu tinha. Então, até então, a gente não estava falando de lucro nenhum. Aí, posso dar continuidade? Claro, e tá doido. Eu tô aqui para aprender contigo. Aí, depois desse fato, que ainda era uma mitigação de prejuízo, a gente quebrou, eu e meus sócios, quebramos uma empresa de sofá. É uma fábrica de sofá que a gente tinha. Como assim? Quebramos. A empresa não deu certo, quebrou. A empresa quebrou. Tá? A gente criou uma fábrica de sofá e a fábrica quebrou, que foi mais ou menos em 2022. Nesse período, eu não tinha como arcar com os pagamentos de rescisão, por exemplo, da equipe. Então, foi aí a segunda fase que eu digo do feirão. A primeira foi lá atrás, para mitigar prejuízo. A segunda foi essa, justamente como uma saída para eu pagar as pessoas. Então, aí o que eu pensei? Não vai ser mais esporádico. Eu vou alugar um lugar e vou deixar o feirão fixo de segunda a sábado, por exemplo, para que eu consiga angariar dinheiro para pagar as rescisões das pessoas. Eu pensei justamente nisso. Então, nesse momento, eu não estava nem vislumbrando assim, o lucro. De verdade, não era. Era para eu quitar com as pessoas. Aí eu reuni toda a equipe, todo mundo. Falei, olha, a gente vai fechar as portas. Mas eu vou pagar vocês. Eram quantos funcionários? Eram uns 15, mais ou menos. Os teus antigos sócios também estavam nessa operação ou era só você? Também estavam. Tá. Eu juntei todo mundo e falei, eu não tenho como pagar de uma vez só. Eu tenho como pagar parcelado. Eu falei, a forma que eu tenho de pagar são em 10 vezes. Todo mundo assim, arregalou o olho e falou assim, essa menina tá maluca, né? Que ela não vai pagar. Ela vai pagar uma, duas e depois... Vai sumir. Né? O céu é o limite. E como muitos empresários, a gente sabe que hoje em dia acabam fazendo isso. Só que eu tinha compromisso, sabe? Eu sempre tive compromisso com as pessoas, principalmente. Então, eu falei, gente, eu vou pagar. Acredita em mim que eu vou pagar. E após isso, eu aluguei um galpão, que foi o primeiro lá em Primavera, em Caxias. Não é onde você está hoje? Não é onde eu tô. Eu tô em Saracuruna, num bem maior. Eu aluguei um menor em Jardim Primavera. Comecei a abrir de segunda a sábado. Comecei a vender. E, assim, em 6 meses... mais ou menos, mais de 6 meses, eu não tirei R$1 para mim. R$1 eu não conseguia tirar. Porque eu tinha que arcar com as despesas fixas, variáveis, e com o meu compromisso, que era pagar lá, as rescisões. Eu paguei mais de R$500 mil. Que isso? De rescisão, com dinheiro que eu tirava do feirão. Então, assim, isso para mim é um motivo de orgulho. Você não tem ideia. Eu acredito. Orgulho, assim, é a coisa, acho que durante minha vida, que eu mais me orgulho disso.
Porque eu falei que eu ia pagar, eu cumpri. Então, assim, eu acredito muito que a nossa palavra vale muito mais do que qualquer documento. Sem dúvida. E isso eu falo até para os clientes, Ana, mas como, quem vai me garantir? Quem te garante sou eu. Lá a garantia sou eu. Eu garanto, porque se eu tô falando que eu vou fazer. E eu paguei todo mundo ficou super grato. E assim, não tô dizendo que é errado a gente iniciar um negócio pensando no lucro. O meu caso não foi esse. Mas é óbvio que o lucro veio... Sem dúvida. Sem dúvida. De um trabalho consistente, um trabalho que a gente... Né, de formiguinha ali que a gente vem fazendo. Só que o objetivo principal não foi esse. E eu acho assim que quando a gente tem uma ideia, tem um propósito, e que Deus está nesse propósito, Legal. não tem como dar errado. Então, eu acreditei, não só eu, né? A minha equipe acreditou, as pessoas acreditaram. E hoje, assim, a gente, há muitos meses, desde que virou um negócio que a gente bate meta todos os meses, consecutivamente. Então, assim, Deus tem ajudado demais a empresa. Cara,